Por que somos como somos e por que agimos como agimos? Acho que todo mundo se faz essas perguntas, né? Em vários momentos da vida. E elas parecem simples, mas são um ponto de partida para o nosso mergulho de hoje. Com certeza. Para guiar a gente nessa conversa, o que a gente tem aqui são alguns textos de introdução à sociologia, antropologia e até um pouco de filosofia existencialista. É quase um combo para a gente tentar entender melhor essa coisa tão complexa que é a condição humana. Exato. E o legal é o caminho que esse material propõe. A gente começa olhando para fora, sabe? Para o coletivo, para a sociedade. Ok. E depois a gente vira a lente para dentro, para o indivíduo. E no final a gente tenta juntar tudo. É como entender a dança entre as forças que nos moldam e as nossas próprias escolhas. Gosto da imagem. Então vamos começar a desempacotar isso. Olhando para fora primeiro, com a sociologia. O primeiro, assim, chacoalhão que os textos dão é que quase tudo que a gente acha normal ou natural... Tipo família, desigualdade. Exato. O jeito que a família se organiza, a ideia de que existe gente rica e gente pobre, até o que a gente acha bonito. Nada disso é natural. É tudo uma construção social, que tem uma história por trás. E a ferramenta para conseguir enxergar isso, que o material destaca muito, é um conceito do sociólogo C. Wright Mills. Ele chama de imaginação sociológica. Pense nisso como, sei lá, um superpoder. E um superpoder. Gostei. Como é que funciona isso? Imagina assim, alguém perde o emprego. A reação imediata, quase sempre, é a culpa. Eu falhei, eu não fui boa o suficiente, é um peso muito pessoal. Sim, solitário. A imaginação sociológica é o que te permite dar um passo para trás e ver o quadro geral. Ela te mostra que talvez o seu desemprego não seja só seu. Ele pode ser um reflexo de uma crise econômica, da automação de uma política pública. Ah, entendi. O poder dela é que ela te liberta um pouco dessa culpa individual e transforma o problema pessoal em compreensão coletiva. Nossa, isso é uma virada de chave. É como se a gente estivesse vendo a nossa vida num close-up e de repente a câmera sobe e mostra o cenário todo, a equipe, a iluminação. É exatamente essa a ideia. E isso conecta com outra distinção que o material faz, que é entre o senso comum e o senso crítico. Certo. O senso comum é o nosso piloto automático do dia a dia. É o conhecimento prático. Não atravessa no sinal vermelho. Leva um casaco que está frio. Ele é útil, mas não questiona. E o senso crítico é quando a gente desliga esse piloto automático e assume o manche. É quando a gente ouve uma notícia e para pensar. Espera aí, quem está dizendo isso? Por quê? Tem outro lado nessa história. Perfeito. O senso crítico é o que nos dá autonomia. Sem ele, a gente é só tipo uma folha ao vento. Com ele, a gente pode até decidir ir na mesma direção do vento, mas a escolha é nossa. E a antropologia entra aí. Como? A antropologia complementa isso abrindo a janela para o mundo. Se a sociologia nos ajuda a ver as estruturas da nossa sociedade, a antropologia mostra que existem milhares de outras sociedades, com outras regras, outros valores, outras formas de ser humano. Ela é um antídoto definitivo para aquela ideia de que o meu jeito de viver é o único jeito certo. Tá, tudo bem. Esse olhar de fora é realmente poderoso. Mas ele deixa uma pergunta no ar. E uma pergunta meio angustiante, eu diria. Qual? Se a gente é tão moldado assim pela sociedade, pela história, pela cultura, onde é que fica o eu? Onde fica a nossa liberdade individual? A gente é só um produto do meio, no fim das contas. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente aí que o material nos joga no colo do existencialismo, que vira tudo isso de cabeça para baixo. A filosofia existencialista parte de uma ideia bem radical. A existência precede a essência. Que é uma daquelas frases de filósofo que são super complicadas. Vamos tentar traduzir isso. Vamos. Pense assim. A filosofia mais tradicional diria que você nasce como uma cadeira. Você tem uma essência, um propósito definido de fábrica, que é servir para sentar. Ok. Nasci cadeira, entendi a analogia. O existencialismo diz o exato oposto. Você não nasce cadeira. Você nasce como um monte de argila. Não tem um manual, não tem um plano.
Você simplesmente existe, foi jogado no mundo, e com cada escolha que você faz, você vai se moldando. Então, no fim da vida, eu posso ser um vaso, uma escultura ou... Ou só um monte de argila, se você não tiver feito nada. A forma final e a responsabilidade por ela é inteiramente sua. Primeiro você existe e só depois, através das suas ações, você se define. E isso nos leva direto para aquela frase famosa do Sartre, né? O homem está condenado a ser livre. Eu sempre achei essa frase um paradoxo. Como assim, condenado? Liberdade não é algo bom? É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. É bom porque te dá o poder de criar a si mesmo, mas é uma condenação porque você não pode fugir dela. Não dá para terceirizar a responsabilidade. Não dá para culpar os outros. Ah, eu fiz isso porque Deus quis, ou porque a sociedade me obrigou. Para o Sartre, isso seria má fé, uma desculpa. No fim, a escolha foi sua, e o peso dessa responsabilidade total. Essa é a condenação. Mas essa liberdade toda soa um pouco aterrorizante. Na prática, como a gente lida com esse peso? O material aponta algum caminho? Aponta sim. O caminho é o que eles chamam de autenticidade. Viver de forma autêntica é tentar alinhar o que você faz com os valores que você mesmo escolheu, e não com o que a sociedade empurra para você. É ser fiel a si mesmo. É engraçado. Pensar em autenticidade hoje me lembra na hora da pressão das redes sociais, onde todo mundo parece seguir um roteiro para ter uma imagem perfeita. Viver de forma autêntica hoje parece quase um ato de rebeldia. Sem dúvida. E essa rebeldia tem um limite muito claro. A sua liberdade termina onde a do outro começa. E a ferramenta que a gente tem para navegar nisso tudo é a nossa consciência. O Sartre, que é citado no material, divide a consciência em 2 tipos. Certo, vamos lá. A primeira é a consciência imediata, ou pré-reflexiva. Pensa nela como uma experiência pura. Você sente raiva. Você não está pensando, eu estou sentindo raiva. Você simplesmente está com raiva. O sentimento te domina. É o piloto automático da mente. E aí vem o segundo tipo, que seria a consciência refletida. Exato. É aqui que a mágica humana acontece. É quando você para e pensa sobre a sua raiva. Por que eu estou sentindo isso? O que causou essa reação? É o momento em que você se torna o observador dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Entendi. E é essa reflexão que nos torna humanos e que, ao mesmo tempo, nos joga na angústia da existência. Porque é aí que vem as grandes perguntas. Qual o sentido disso? O que eu estou fazendo da minha vida? Peraí. Então, a consciência é a ferramenta da nossa liberdade, mas também é a fonte da nossa angústia. E essa ideia de consciência não se limita ao indivíduo. Os textos fazem uma ponte bem interessante para o conceito de consciência histórica. Agora complicou um pouco. Como assim uma sociedade inteira pode ter consciência? Como é que os textos definem isso? É a forma como um grupo, uma nação, ou mesmo a gente individualmente, se relaciona com o passado. Não é só saber fatos e datas. É a narrativa que construímos sobre de onde viemos e como isso afeta quem somos hoje. E um historiador citado, John Husen, diz que existem basicamente 4 maneiras de fazer isso. 4 tipos de personalidade histórica, vamos dizer assim. Boa analogia. O primeiro tipo é o tradicional. É aquele que vê o passado como algo sagrado, uma herança que não pode ser mexida. É o discurso do sempre foi assim. Entendi. O segundo é o exemplar. Isso é fácil de sacar. É quando a gente olha para o passado procurando heróis, modelos, exemplos do que fazer. Precisamos ter a coragem dos nossos antepassados. Exatamente. Aí vem o terceiro, que é o oposto do primeiro, o tipo crítico. Esse olha para o passado e questiona, quebra os ídolos. É a consciência que diz, essa história que sempre nos contaram está errada, ela esconde muita coisa. É uma consciência de ruptura. E por último tem a genética. Pelo nome imagino que seja a mais complexa. Sim, ela tenta entender o passado como um processo. Não como uma foto parada, mas como um filme, cheio de mudanças, contradições. Ela aceita que não existe uma única história, mas várias. E tudo isso, segundo o material, é formado por 3 ingredientes: nossas lembranças, nossa noção de tempo e nossa identidade. Ok. Então acho que chegamos no ponto central da nossa conversa.
De um lado, a sociologia mostra que somos influenciados por forças sociais imensas. Do outro, o existencialismo grita que somos radicalmente livres. Como a gente resolve esse paradoxo? Uma visão anula a outra? A resposta que os textos dão é que essa oposição é falsa. Uma não anula a outra, elas na verdade se completam. A chave é lembrar de algo inescapável. O ser humano é um ser social. Ninguém é uma ilha. Exato. A nossa liberdade radical não acontece no vácuo. Ela acontece dentro de um palco com um cenário e com outros atores. O palco é a sociedade. A gente não escreve o roteiro do zero. A gente improvisa com as condições que nos foram dadas. E os textos descrevem isso em níveis, né? Sim, em 3 níveis de relações sociais. O primeiro é a universalidade. É a nossa conexão com a humanidade como um todo, através da arte, da ciência, da filosofia. Quando você se emociona com uma música antiga ou usa uma tecnologia, você está conectado a essa teia universal. Faz sentido. O segundo nível seria a sociabilidade. Que é o nosso dia a dia, nosso papel como cidadão, profissional, isso. Onde a gente aprende as regras do jogo social. Mas aí vem o terceiro, e talvez o mais importante, a intimidade. Nossas relações mais profundas, família, amigos, amores. É nesse palco da intimidade que a gente realmente se descobre, compartilha as vulnerabilidades. A sociedade nos dá o idioma, mas é na intimidade que a gente escreve a nossa poesia. Tem uma citação de Herman Melville numa parte do material que, para mim, amarra isso perfeitamente. Ele diz: "Não podemos viver isolados, porque as nossas vidas estão ligadas por 1000 laços invisíveis." É isso. Esses laços são a cultura, a história, as relações, tudo isso que a gente discutiu. Então, para a gente resumir nosso mergulho, a imaginação sociológica seria como um óculos de raio-x para a gente ver as estruturas e os fios invisíveis da sociedade. E o existencialismo seria um espelho que nos força a encarar que, mesmo com os fios, somos nós que decidimos os passos da dança. É uma ótima síntese. E o ponto mais importante é que esses não são só conceitos acadêmicos, né? São ferramentas práticas. Desenvolver essa visão crítica nos ajuda a entender melhor o mundo, a ter mais empatia, e abraçar a responsabilidade existencial nos dá o poder de tomar decisões mais conscientes, de viver uma vida que seja nossa de verdade. Perfeito. E para encerrar, fica aqui uma provocação final, um pensamento para continuar essa conversa internamente. Se por um lado a gente está condenado a ser livre, como disse o Sartre, e por outro a gente está conectado por esses 1000 laços invisíveis que o Melvin falou, qual seria a nossa maior responsabilidade? A construção de si, da nossa própria escultura de argila, ou o cuidado e o fortalecimento dessa teia social da qual a gente faz parte? Ou será que, no fundo, uma coisa não pode de fato existir sem a outra?